Olá, eu sou o Roberto Assef, alguns de vocês já me conhecem. Eu estou retomando as minhas atividades no YouTube. Eu tinha um canal, esse canal foi perdido por algum motivo, provavelmente por minha causa, devo ter cometido algum erro. Havia um número bastante razoável de inscritos. Eu fiquei um pouco desestimulado. De qualquer maneira, eu aproveitei todos os vídeos, são alguns vídeos antigos, são muito interessantes do ponto de vista daquilo que eu propunha, que eram palestras na Endeavor, eram aulas para o pessoal da Endeavor, alguns outros trabalhos, e agora eu resolvi retomar e iniciar um processo mais prático envolvendo a precificação. O que é o processo mais prático? Eu vou mostrar através de materiais de trabalho antigos, através de aulas, através de consultorias nas quais eu participei, planilhas, tomadas de decisão a partir de conceitos de preços, a partir das margens, a partir do capital de giro, a partir dos prazos, lógicas na área de serviço, indicadores de resultados das empresas, sempre tentando associar esses indicadores de resultados à política de preços do tipo de segmento ou das empresas do Brasil como um todo. Então, eu vou reiniciar, na verdade, esse canal, apresentando a vocês um estudo de indicadores de performance das empresas nos últimos 11 anos, através de indicadores EBITDA e da rentabilidade sobre o patrimônio líquido das empresas. Eu vou comparar essa rentabilidade sobre o patrimônio à taxa de básica de juros da economia brasileira, que é a taxa Selic. E o EBITDA vai demonstrar qual é a capacidade que as empresas têm, as 1.000 maiores empresas do Brasil tiveram nesse período de gerar resultados operacionalmente falando positivos ou eventualmente negativos. Negativos em nenhum ano e positivos em todos os anos. Mas essa taxa oscilou em alguns momentos, mas se mantém relativamente constante na faixa de 18%. Ou seja, se tivesse que dar um número para a margem EBITDA das 1.000 maiores empresas do Brasil, eu daria 18%. Vamos ver como essa taxa flutuou ao longo do tempo. E por que isso é importante? Porque eu sempre comento que a precificação é tão essencial que é a partir dela que as empresas geram seus resultados. O resultado de uma empresa parte do seu finalmente, parte do seu lucro. Vou compartilhar com vocês alguns slides em que acho que fica muito fácil essa interpretação. Então, eu estou aqui. Na verdade, essa já é a apresentação. Precificação, Roberto Assef, é o meu nome. Esse é um exemplo bem sucinto, visto gerencialmente e não contabilmente, de um demonstrativo de resultados de exercício de uma empresa. Essa empresa pode ser comercial, pode ser industrial. Por quê? Porque ela tem um custo de mercadoria vendida, que é uma nomenclatura comercial ou industrial. Então, imagina uma empresa cuja receita bruta foi de 100, ela pagou imposto sobre a venda de 20 e obteve uma receita líquida de 80. Essa receita líquida foi deduzida do custo da mercadoria vendida de 40, restando um lucro bruto de 40. Esses 40 foram deduzidos das despesas do escritório, de vendas, logísticas, administrativas, assim por diante, de financeiras, de 30, gerando um lucro de 40 menos 30 igual a 10, que equivale ao lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda no Brasil gira em torno de 34% no regime real, sobre o lucro antes dele próprio. Dele, imposto de renda e da contribuição social. O lucro líquido dessa empresa foi de 6,6. Por que eu mostro isso sempre nas minhas aulas, quando eu comento com alguma empresa que me procure para fazer algum tipo de trabalho? Porque esse lucro líquido é proveniente, evidentemente, de todas essas parcelas. Mas a parcela pioneira, a parcela primeira desse cálculo é a receita bruta. É da receita bruta que advém o lucro líquido. E essa receita bruta nada mais é do que uma fórmula muito simples. O preço vezes a quantidade de cada item comercializado. Se for uma empresa de serviços, idem de cada projeto, de cada serviço executado. Ou seja, a lógica é a mesma, a lógica é a mesma e o raciocínio é o mesmo. Esse lucro líquido partiu na base primária da receita bruta e dele foram deduzidos todos os elementos de gastos, para que a gente chegue a esse montante. Daqui a gente extrai alguns indicadores de resultado. Eu quero mostrar exatamente esses indicadores para vocês. Os indicadores básicos de uma grande empresa, principalmente, o EBITDA.
que mede o lucro operacional sobre a receita líquida. Lucro da operação, não lucro líquido da empresa, lucro da operação. E que são excluídos alguns elementos do demonstrativo de resultados. Por exemplo, no custo da mercadoria vendida, sendo uma indústria, ela certamente incorreu em depreciação dos seus ativos, das suas máquinas. Essa depreciação é expurgada desse cálculo. As despesas gerais contêm a depreciação do escritório, eventualmente, contém a despesa financeira, pagamento de juros a bancos, a fornecedores, por exemplo, e a chamada amortização, que envolve amortização de ativos intangíveis, softwares, por exemplo, ou até amortizações de ágio, é uma operação um pouco mais complexa e precisaria de um tempo maior para explicá-la. Não é o nosso objetivo nesse vídeo. Então, esses elementos são expurgados do cálculo e nós obtemos um lucro operacional, que basicamente reflete a diferença entre 80 e todos os gastos incorridos até esses 10 que eu calculei, excluindo as depreciações, as amortizações e as despesas financeiras. Bom, eu chego a um número, e esse número vai me dizer se operacionalmente a minha empresa tem um bom resultado ou não. Esse número vai ser comparado a outras empresas, esse número é um indicador, né, percentual, vai ser comparado ao restante das empresas, vai ser comparado aos nossos objetivos, vai ser comparado ao passado e assim por diante, a perspectiva dos acionistas da empresa em relação àquilo que elas almejam para o seu negócio. O segundo indicador é a rentabilidade, que eu reputo como o indicador mais importante de resultado de uma empresa. Ela mede o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O lucro líquido dessa empresa hipotética foi de 6,6. E o patrimônio líquido, que não faz parte do demonstrativo de resultados, equivale ao capital que os sócios investiram ao longo da jornada da empresa. Capital social mais lucros ou prejuízos acumulados ao longo dos exercícios. Além de outras contas contábeis. Chegamos a um número importantíssimo na empresa, que é o patrimônio líquido dessa organização. Bom, esse número mede se o capital investido pelos sócios está sendo remunerado convenientemente. E o que é ser remunerado convenientemente? Vamos ver aqui o que é ser remunerado convenientemente. Aqui eu tenho, começar pela média Brasil. Aqui eu tenho uma fotografia do EBITDA, da rentabilidade, de 2013 a 2023, das 1.000 maiores empresas do Brasil, medidas através do anuário Valor 1000. Nesse anuário, a gente consegue captar diversas informações de vários setores, aproximadamente 30 e poucos setores, 34, 35 setores de atividade do Brasil, das 1.000 maiores empresas. E dentre esses indicadores, eu opto por apresentar aqueles que têm mais ligação com a precificação, ou que têm uma ligação direta com a precificação. Outros também têm correlação com a precificação. Vamos pensar no EBITDA. O EBITDA está aqui nessa linha alaranjada para mim, não sei como aparece para vocês. Alaranjada, linha superior. Qual foi a média EBITDA das 1.000 maiores empresas no Brasil nesse período? 15%, 15%, 12%, 17%, 17%, 18%, 19%, 20%, 23%, 19% e aqui está dando 13% aproximadamente. Ou seja, na média, sem muitos cálculos, a gente pode chegar a uma concentração de margem de 18% a 19%. Essa é a margem operacional com que as 1.000 maiores empresas do Brasil atuaram nesse período de 11 anos. Foi boa? Foi ruim? Depende muito do segmento. Por que sobe, por que desce? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse sobe importante e esse desce bastante importante são derivados de resultados de uma das duas, ou das duas maiores empresas do Brasil, ou da maior empresa do Brasil, que é a Petrobras. A Petrobras traz esse número para baixo ou traz esse número para cima de uma forma significativa, dependendo dos seus resultados. Então, eu diria que se nós expurgarmos o exemplo Petrobras, o caso Petrobras, esse número aqui reflete bastante bem a média EBITDA das 1.000 maiores empresas. Eu posso chegar à conclusão de que é um número que pode ser comparado a outros setores, pode ser comparado à média de outros países e assim por diante. Imagine uma multinacional que atua em diversos países, ela vai fazer uma comparação.
vai investir no Brasil, com que margem operacional trabalham as empresas no Brasil? Essa é uma indicação de que, quando eu formo o meu preço, a margem resultante desse preço gira em torno de, a margem operacional gira em torno de 18%, a grosso modo. O segundo indicador é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que está nessa linha azulada, que também reflete fortemente o resultado da Petrobras e também no Brasil da Vale SA. A Vale e a Petrobras são as duas empresas que mais impactam esse número. Por quê? Porque eles flutuaram muito ao longo desse período. Então, nós temos aqui, em 2013, a Petrobras teve uma rentabilidade de 6%. Ao contrário, se a empresa, entre aspas, houvesse alocado seus recursos num ativo lastreado na taxa Selic, ela teria 8. Ou seja, ela ganhou 6 contra um ativo financeiro sem risco de 8. Ela ganhou. Ela aqui, na verdade, eu estou citando a Petrobras, não é a Petrobras apenas, evidentemente é o consolidado das mil maiores. 4 a, 4 a 11 de Selic. Menos 4, isso aqui é reflexo de Petrobras ter um impacto negativo e também fortemente da Vale em função do acidente de Mariana. E aí a gente teve aqui uma Selic de 13, 5 a 14, 6 a 10. A conclusão de alguém muito apressado é a seguinte: investir no Brasil é um buraco. Investir operacionalmente no Brasil é um buraco. Porque em 1, 2, 3, 4, 5 anos, a rentabilidade ficou aquém da taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Em 2018, essa curva se inverteu e a rentabilidade foi de 10 e a Selic de 6. De 10 a 6, de 6 a 3, pandemia, de 21 a 4. Esse número é completamente fora da curva e, novamente, tem muito efeito Petrobras e Vale que tiveram EBITDAs e rentabilidades elevadíssimas nesse período. EBITDAs e rentabilidades. Agora estou falando da rentabilidade, muito elevada. Eu tenho esses números, em algum momento eu vou apresentar. Aí nós saímos de 21 para 19 contra 12 e 15 a 13. Houve uma equalização em 2023. Esses dois números refletem, na verdade, três números, né, comparando a Selic com a rentabilidade e unificando num único número, indica fortemente a capacidade que as empresas têm de gerar seus resultados oriundos de vários fatores e, obviamente, como a nossa live aqui, a nossa conversa sobre precificação, porque os preços proporcionaram remunerações de capital, rentabilidade, e remunerações sobre o preço, EBITDA, nessas magnitudes. Bom, mas e se eu estivesse falando de um setor específico, Roberto? Se eu estivesse falando de um setor específico, eu peguei aqui o comércio varejista. Então, o comércio varejista tem um número bastante diferente da margem EBITDA, da rentabilidade das mil maiores empresas. EBITDA do comércio varejista, que mostra a capacidade que as empresas, as mil maiores empresas do comércio varejista, naquele período, a capacidade que essas empresas tiveram de remunerar seus preços, porque o mercado é mais ou menos concorrido, porque havia entrada do e-commerce de forma muito forte, de operadores internacionais no Brasil. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu nesse período? A margem operacional em 2013 era de 7, continuou 7, foi para 6, foi para 7, foi para quase 8, foi para 8, foi para 9, foi para 9, foi para 8, foi para 9, foi para 7. O comércio varejista tem uma margem que indica uma dificuldade de estabelecer seus preços de maneira a bel prazer, posso dizer assim, né? É um mercado extremamente concorrido. A gente, quando dá aula, chama esse mercado de concorrência monopolista. É um mercado com muitos ofertantes, com muitos compradores, e cada qual dos ofertantes tem um conjunto de atributos monopolistas, ou seja, só eles têm um determinado conjunto de características. Não confundir com o monopólio de uma única empresa. Aqui eu digo que uma única empresa tem uma determinada marca que é só dela. Uma única empresa, por hipótese, tem um determinado plano de negócios que é apresentado através da sua exposição de marcas, através de produtos, que é só dela. Tem uma localização que é só dela. E, veja bem, muitas vezes
esse monopólio de uma característica específica não vale nada do ponto de vista comercial, porque os consumidores não dão muita importância e dão, porque é uma concorrência muito disputada, dão ênfase ao preço. E quando as pessoas compradoras, as empresas compradoras, dão ênfase ao preço, o EBITDA vai a um nível de 7%. Bom, e a rentabilidade? Esquecendo esse número, aqui é basicamente taxa de juros muito elevada, afetou muito o comércio, e algumas empresas do segmento sofreram reveses importantes nesse período, como Casas Bahia, Magazine Luiza, tiveram resultados bastante negativos ou próximos de zero. Isso impacta demais o resultado global do comércio varejista. Isso não quer dizer, obviamente, que todas as empresas seguem essa mesma lógica. Mas esse número aqui, ó, apesar de um EBITDA baixo, que demonstra a intensa competição, esse número representa uma situação muito específica do grande comércio varejista. Porque a gente falou ali do patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido reflete o capital dos sócios mais os lucros ou prejuízos acumulados. Se eu sou um grande varejista, eu estou falando das 1.000 maiores empresas do Brasil e dentre elas, aquelas do setor varejista, eu muitas vezes compro dos meus fornecedores com prazo dilatado, então trabalho com o dinheiro dos outros. Eu vendo com prazo que pode até ser dilatado, mas eu antecipo esse recebimento através de várias métricas, de várias alternativas. Recebo rapidamente, contas a receber reduzido, contas a pagar elevado, estoque, que dependendo, obviamente, do poder de barganha das empresas, tende a ser curto, em termos de dias de estoque. Não que o volume seja baixo, mas em dias de venda, dias de estoque, esse estoque tende a ser pequeno. Então, essas empresas trabalham muitas vezes com recurso de terceiros. E quando você trabalha com recurso de terceiros, essa rentabilidade é bastante interessante. Porque você está ganhando dinheiro sobre um grande capital que é alavancado pelos outros. Evidentemente, aqui foi mapeado em relação ao seu próprio capital. Então, na verdade, o que eu sempre digo é o seguinte: esse setor depende demais dos prazos, depende muito do capital de giro. Como a margem é baixa, o capital de giro é que sustenta essas organizações. Para hoje, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. A partir de agora, eu vou colocar alguns vídeos, algumas explicações que envolvem práticas comerciais, que envolvem aspectos mercadológicos, aspectos tributários. A gente passa por uma possível reforma tributária ou prevista reforma tributária, com alguns pontos já relativamente bem esclarecidos. E eu vou apresentar isso para vocês da maneira mais prática possível, através de materiais próprios e passando esses conceitos. Tá bom? Agradeço muito a todos que tiveram a paciência de me escutar. Eu vou interromper e a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos.